Fala pessoal, boa noite, tudo bom? Sejam todos muito bem-vindos. Eu sou o Fred Fernandes, professor Fundace, e este é um evento do MBA USP de Gestão Estratégica de Pessoas e Organizações Sustentáveis. É um evento relacionado ao módulo de comportamento organizacional. Hoje a gente tem o prazer de receber aqui a empreendedora Isabelle Rodrigues dos Santos. Ela é cofundadora e diretora de operações da Doutor Fisiologia. É uma startup aqui de Ribeirão Preto, especializada em curadoria de informação e comunicação em saúde. A Isabelle é médica veterinária, doutoranda em fisiologia pela Universidade de São Paulo e tem experiência na docência e iniciativas de aproximar o conhecimento científico da sociedade. Na Doutor Fisiologia, a Isabelle lidera Customer Success. Ela vai dizer para a gente o que é. E ela atua como Key Account Manager também. Ela tem como missão solucionar problemas dos clientes por meio de informações confiáveis em saúde humana e animal, apoiando as equipes de marketing e comunicação no cenário digital. A Isabelle vai compartilhar um pouquinho da história de empreendedorismo dela e ela também vai abordar um problema relacionado ao módulo de comportamento organizacional, que é justamente parte de integrante do MBA de Gestão Estratégica de Pessoas e Organizações Sustentáveis. Então, como é que funciona? Os alunos assistem a MBA, assistem a live ao vivo ou gravada e fazem perguntas. Se estiverem ao vivo, fazem perguntas relativas ao problema. Em seguida, eles se reúnem em grupos, estudam o caso e apresentam um relatório. Nesse relatório, eles analisam o problema, apontam as possíveis causas raiz desse problema e para cada problema identificado, eles apresentam uma proposta de solução e cada proposta de solução tem a análise das vantagens e das desvantagens. Então, sem maiores delongas, eu tenho o prazer de trazer aqui para conversar com a gente Isabelle dos Santos. Isabelle, boa noite, seja muito bem-vinda. Boa noite, Fred. Boa noite a todos também. Gostaria de começar agradecendo a oportunidade de compartilhar um pouquinho aqui sobre essa trajetória no empreendedorismo, sobre a Fisiologia e principalmente aí sobre algumas rotinas do dia a dia, né, alinhadas com o propósito aqui do MBA. Muito bom, obrigado pelo seu tempo, por estar compartilhando conosco. Essa interação, esse bate-papo é muito rico para a gente, muito rico para os alunos que têm essa oportunidade de colocar em prática o que eles estão vendo no curso. E, bom, então vamos começar. Ô, Isa, me diga uma coisa, conta um pouquinho a tua carreira, como é que você começou, a tua formação, a tua entrada no mercado de trabalho, para a gente entender essa contextualização. Perfeito, Fred. Vamos lá, né? Primeiro, eu sou médica veterinária, então eu me formei em medicina veterinária em uma faculdade particular aqui da cidade de Ribeirão Preto. E eu já vou começar contando um pouco da minha trajetória, porque ela vai fazer sentido no final, tá? Apesar de eu não ter seguido a área clínica da medicina veterinária, eu sempre segui a área comercial dela. Então, desde os meus primeiros anos da faculdade, eu tive a oportunidade de trabalhar com promotoria de vendas de uma marca que fazia parte ali da hold da P&G, da Procter Gamble, né? Então, foi minha primeira experiência ali no âmbito comercial, em contato com pessoas, para vendas, para promover a marca. E eram as marcas de rações para cães e gatos, que é chamada de Okanuba, né? Não sei se alguém conheceria a marca, mas é uma marca importada. Por que que eu estou contando toda essa história? Porque desde esse momento do meu ingresso ali na graduação e indo para essa área, eu tinha uma necessidade e uma curiosidade de aprofundar muito mais nisso, né? Porque eu lidava com pessoas diariamente. E, em contrapartida, era uma faculdade clínica. Então, ali dentro da medicina veterinária, eu aprendia coisas de laboratório, coisas de medicina diagnóstica, enfim, né, a saúde animal e saúde humana também, porque entra dentro do núcleo de saúde única, de cuidados que a gente tem, principalmente em zoonose. Os dias foram passando, os anos foram passando, Fred, e aí, dentro desse universo, eu percebi que faltava mais alguma coisa ali. Eu queria conhecer um pouco mais sobre ciência e saber como na prática eram feito aquilo que era desenvolvido dentro de um laboratório de pesquisa. E aí então, eu deixei o estágio ali na P&G, né, deixei naquele momento o estágio para investir numa carreira de iniciação científica. Foi aí o primeiro momento que eu entrei na Universidade de São Paulo, fui orientada tanto na iniciação quanto no mestrado pelo mesmo programa e também pela mesma professora que trabalhava com fisiologia da reprodução.
Só que aí, pessoal, que vem, né? Passei a trabalhar com fisiologia da reprodução com foco em humanos. Então, por mais que eu trabalhasse com modelos animais ali, de experimentação e tudo mais, o foco final era o humano. Segui para o doutorado, o qual estou em fase de finalização, e aí que vem o ponto-chave. No meu segundo ano de doutorado, segundo para terceiro ano de doutorado, se eu não me engano, eu tive a oportunidade de conhecer o Rafael, que foi pós-doc ali no mesmo laboratório qual fazia parte pela Faculdade de Medicina ali da USP, da Fisiologia. E nessa oportunidade, a gente se conheceu e 6 meses depois montamos a Doutor Fisiologia, a startup. E aí, ambos muito acadêmicos, eu tinha uma experiência comercial, ele também tinha uma experiência em lidar com o público ali, e com mais outros 2 sócios, a gente criou a primeira página de Instagram da Doutor Fisiologia. Né? Então, essa jornada ali dentro da Doutor Fisiologia, ela começou como uma página de divulgação científica. Isso porque eu trazia muito esse lado de comunicação, e o Rafa trazia muito esse lado do conhecimento científico, junto também com o Thiago e com a Renata, que são hoje nossos sócios. Nós 4 inauguramos a página da Doutor Fisiologia para tornar a ciência mais acessível para as pessoas. Esse foi o nosso propósito inicial. Só que se passaram 8 meses dessa página de divulgação. Nesse meio caminho aconteceu a pandemia, então a gente nasceu um pouquinho antes da pandemia, e aí estourou o boom dela ali, né, infelizmente. Então a necessidade de acesso à informação de qualidade aumentou muito. Então a doutorziologia pegou bem esse momento do país e do nosso mundo. E aí foi nesse instante que as empresas de saúde começaram a enxergar, e assim como a população, e a gente vivenciou isso muito bem, né, lá por volta de agosto, setembro, outubro de 2020, que o que a doutorfisiologia fazia era relevante. E aí, então, a gente começou a apresentar isso para a sociedade, e aí eu posso dizer que, de fato, eu comecei a empreender. Nesse sentido, a gente abriu o nosso CNPJ e fizemos acontecer nesse cenário. Formalizou. Ô Isa, só um adendo aqui para o pessoal, para esclarecer. O que exatamente compreende a fisiologia? Fisiologia estuda Legal. exatamente o quê? Exato, boa pergunta, né? E até já vou dar um sentido para o nome também da empresa. Bom, a fisiologia, ela é a ciência que estuda os órgãos e os sistemas. Ou seja, ela estuda como o nosso organismo funciona, como um todo. O rim precisando do fígado, precisando do pulmão, entende? Um sistema como um todo. O que não foge de outras realidades que a gente tem, que não só do nosso corpo, certo? Que um precisa do outro para funcionar bem. Então, a fisiologia, ela estuda o impacto de cada sistema no seu próprio órgão, na sua própria estrutura, mas também como no organismo como um todo. E doutor Fisiologia, porque na época nós viemos do programa de pós-graduação e do departamento de Fisiologia, e nosso intuito era seguir nesse âmbito, compartilhando um pouco sobre a saúde em geral, já que a fisiologia abrange isso, né? E aí foi que deu o nome. Hoje a gente já atua em diversas outras áreas da saúde, que não só da fisiologia, mas o nome pegou. Então a gente deixou ali acontecer, entendeu? Ô Isa, a gente teve uma oportunidade recente muito bacana de trabalhar juntos, né, na organização de um evento chamado Pint of Science aqui em Ribeirão, né, só esclarecendo para o pessoal, foi um evento criado na Inglaterra já faz alguns anos para compartilhamento de ciência com a comunidade, né, então os pesquisadores se reuniam nos botecos, né, para tomar cerveja e falar sobre ciência, então a gente fez com uma galera que ajudou a gente a organizar aqui, né? Nós fomos só um pedacinho, mas muita gente trabalhou na organização, foi muito legal, para compartilhamento de ciência. Ô Isa, você me deu a entender que tem esse background, essa experiência de fazer essa ponte entre universidade e mercado desde antes do Doutor Fisiologia. No teu ponto de vista, você acredita que mercado e universidade falam línguas diferentes? Você acha que eles têm dificuldade de se entender? Muito boa essa pergunta, Fred, porque de fato eu tive a oportunidade de vivenciar os dois lados e sentir falta de um quando estava no outro. Tanto no estágio eu sentia falta desse background mais próximo ali, e vice-versa também, porque sim, eles têm um pouco de dificuldade, tá? De falar a mesma língua. E isso muito está relacionado ao dia a dia de cada âmbito. Então, quando a gente traz aqui, vou chamar de academia, né, que é a ciência, a pesquisa, que a maior parte é feita dentro das universidades aqui no nosso país,
versus as empresas que a gente tem, essa ponte realmente ela está passando a se fortalecer cada vez mais, mas ela realmente sempre foi um pouco balançada, porque as operações, ou seja, o dia a dia de cada um desses setores, consome muito essas pessoas e as equipes ali por trás, que acaba não demandando tempo para saber se comunicar e saber interagir, entender um ao outro. Então, Fred, é uma coisa muito interessante, porque, de certa forma, a gente pode vivenciar e a gente atua bem nisso, sabe? Bem nesse link, vamos chamar assim. E é difícil quando você realmente não está aberto a compreender como funciona o outro lado. Então, sim, eu considero que falam linguagens diferentes, mas é como se fosse um idioma. Na hora que os dois se esforçarem, né, para aprender um idioma do outro, isso vai se aproximar mais. E já tem acontecido movimentos, não só no Brasil, mas no mundo. Estados Unidos isso já acontece um pouco mais, até porque como funciona também algumas universidades em parceria com empresas ali. Aqui no Brasil isso está crescendo um pouco mais. E a realidade também do país acaba fazendo movimentos para que isso seja favorecido, né? Então, parcerias para fortalecer inovação, novas tecnologias, aplicação disso para a sociedade, principalmente quando a gente traz um âmbito de saúde ou quando a gente traz num âmbito mais econômico, isso está realmente acontecendo agora. Mas, Fred, uma coisa que eu percebo que ainda é necessário nos dois são os tradutores, vamos chamar assim nessa analogia, né? Alguém que faça essa ponte por eles. Tá? Então, normalmente dentro da universidade, hoje se montam núcleos ali relacionados a fazer parcerias com universidades e há um estímulo muito positivo para isso. Nós mesmos da Doutor Fisiologia, nós já abrimos oportunidades de estágio, por exemplo, fazendo parceria com a universidade, então dando uma oportunidade de aproximar ali essas questões, e do outro lado também, né? Então, tanto da academia, botar um núcleo de pessoas voltadas para buscar essas parcerias, quanto a empresa também abrindo um núcleo de pesquisa oferecendo essas parcerias. Mas está mudando esse cenário. E aí a gente chega então à pergunta: qual problema a Doutor Fisiologia resolve e como vocês chegaram a identificar esse problema? Perfeito. Bom, a Doutor Fisiologia, ela resolve exatamente o ponto relacionado à comunicação em saúde, né? E quando a gente traz isso, a gente aproxima a informação de qualidade de forma estratégica para as empresas e instituições. Então, hoje a gente trabalha com os dois, tanto empresas de saúde, nos seus mais diversos setores, sejam eles indústrias farmacêuticas, de biotecnologia, laboratórios de medicina diagnóstica, hospitais, profissionais de saúde autônomos, quanto também universidades e centros de pesquisa. Né? Então, hoje, o que, que a gente faz? O que a gente soluciona para eles? A gente soluciona a dor relacionada a tempo para pesquisa e curadoria de informação de qualidade para serem utilizadas nos canais de comunicação dessas empresas. Então, a gente trabalha num ponto como uma assessoria de comunicação especializada. Então, nesse sentido, o que, que as empresas demandam de nós? Nós somos uma empresa que tem um core business bem voltado ali para determinada coisa, produto, serviço. A gente sabe quem são os nossos stakeholders, ou seja, a gente conhece quem são ali as pessoas interessadas nos nossos serviços, mas a gente não tem tempo de criar materiais relacionados às temáticas de saúde que apoiem a minha comunicação, que gere interesse e fortaleça esses clientes. Então, a Doutor Fisiologia conta com uma equipe especializada nisso, tanto para buscas em bases de dados, quanto para tradução de materiais, escrita de conteúdo, nas mais diversas áreas, para oferecer isso de volta. Então, a gente economiza o tempo dessas empresas em ficar buscando materiais, pesquisando o que, que é bom, o que, que é fake news, o que, que é isso, aquilo, e ao mesmo tempo a gente resolve a dor que é de se comunicar de forma eficiente. Então, a gente não entra somente na comunicação por comunicação, vou criar um blog, uma newsletter, não, a gente entra nisso, mas também dentro do que a gente chama ali na esteira de conteúdo desse cliente. Muitas vezes a gente trabalha alinhado aos departamentos de marketing, tá? Porque o marketing ele vai olhar como um todo para a empresa, mas a gente entra com o core ali dentro da informação, auxiliando no papel do profissional de saúde, que seria líder daquela área ali, para agilizar todo esse processo. Então, a doutor Fisiologia sana essa lacuna operacional ali.
E como é que foi o início da tua experiência saindo da CLT e entrando no empreendedorismo? O que mudou radicalmente ou não mudou, ou você não sentiu tanta diferença? Como é que foi essa transição? Eu tive a experiência, né, como eu falei, do estágio ali na P&G, fui depois para pesquisa, então eu era como bolsista, e aí depois a minha bolsa terminou e tudo mais, eu assumi oficialmente ali na Doutor Fisiologia. E aí como que foi essa transição, Fred? Primeiro, tem a transição relacionada ao conhecimento pessoal. Então, por mais que eu fosse uma das founders, ou seja, tem toda a ideia, todo o cenário desenhado na minha cabeça, na prática não é assim que funciona. Então, eu também precisei utilizar um pouco do meu conhecimento prático com conhecimento teórico. Tive que adquirir certos níveis de conhecimento para eu saber estudar um pouco mais sobre mercado, sobre custos, sobre lucro, coisas que eu não tinha conhecimento algum relacionado a isso. Aliás, tinha um background totalmente acadêmico e médica veterinária, né, gente? Então eu tive que seguir para esse contexto nesse sentido. E o maior desafio que ainda acaba sendo no nosso dia a dia é sempre estar olhando para os nossos resultados, ou seja, o que que a empresa está fazendo hoje, o que que isso está gerando de impacto para fora, ou seja, para os clientes e para nós, e sempre estar em novos aprendizados. Isso me move muito, particularmente falando. Né? Então, isso me move a me manter ativa e com vontade de fazer acontecer. Porque você vê rapidamente, ainda mais no modelo de startup, você vê rapidamente as coisas acontecendo e tem a oportunidade de agir e corrigir de uma forma rápida também, para que tudo isso seja guiado da melhor maneira possível, sabe? Então, realmente, foi um cenário assim, vamos dizer, na época que eu era bolsista, todo mundo brinca, né? Fala, você tem bolsa, tá despreocupada. Ficava despreocupada e preocupada, porque eu sei que aquilo tinha um tempo para acontecer. E por mais que eu já fosse uma profissional, porque eu já era formada em uma faculdade, né? Já tinha ali um currículo. Na pós-graduação, você acaba se esquecendo disso e não valorizando. Então, acontecia que no dia a dia eu ficava no desespero, né? Do tipo, o que eu vou fazer depois? Mas sempre eu tive uma pulguinha atrás da orelha de usar o que eu tinha de conhecimento, assim como os meus colegas que eu falei também, para algo prático. E aí veio a empresa onde a gente juntou essas duas pontas, sabe? Mas é uma outra pegada, é uma outra nuance que a gente vai se desenvolvendo ao longo dos dias. A gente estava comentando antes sobre dedicação, né? Você falou para mim, a doutora Fisiologia está com quantos anos? Tá com 4 anos, esse ano 4 completa anos. 4 anos. Tá. Você me disse que durante um tempo você equilibrava vários pratos, né? Até você se dedicar 100% à doutora Fisiologia. Faz quanto tempo que você está 100% na doutora Fisiologia? Vai fazer 2 anos também. Ao completar os 4 anos da Doutor Fisiologia, vai completar 2 anos ali, né? E realmente é equilíbrio de pratos, que não quer dizer que todo momento eles estarão juntos no mesmo nível. O importante é não deixar cair. Exatamente. E é aí que eu quero te fazer uma pergunta, não existe fórmula mágica secreta para isso, mas assim, eu quero saber da tua realidade. Quando você sentiu que falou, cara, é o momento de eu pular de cabeça aqui, entrar na piscina sem meia, vamos dizer, pular de cabeça e ficar 100%. Como foi isso para você? Como é que foi essa decisão? Que eu acredito que é algo difícil, né? É bastante difícil, porque existe uma coisa aí por trás que se chama, eu posso traduzir para mim que é um pouquinho de orgulho, tá? Que é um defeito. Por quê? Porque até certo momento, Fred, a gente entende as tarefas e as atividades que a gente tem para fazer. Só que eu entendi que eu tinha um tempo batendo em minha porta também, né? Que era a finalização do meu doutorado. E aí, nesse caminho todo, eu passei pela pandemia, pelo doutorado, a gente foi, né, infelizmente, afastado das atividades ali durante 1 ano e poucos meses, quase 1 ano e meio, 1 ano e 3 meses, para ser mais numérica, assim, falando. Então, já teve que ficar afastado, eu já perdi um tempo do meu doutorado ali nesse lapso, né? A gente teve a oportunidade de prorrogação, mas quando a prorrogação se deu, eu já estava numa fase em que a doutor Fisiologia estava alavancando demais. Então eu precisava exatamente aí equilibrar esses pratos. Porque, de um lado, eu tinha um doutorado que eu tinha coisas a finalizar, e eu finalizei, com o tempo que eu tinha e com os recursos que eu passei a ter, porque eu já não tinha o tempo desde o início, por conta da pandemia a gente teve essas perdas que são consideráveis. E por outro lado, a empresa, a startup, rodando num ritmo de startup, que muda ali e se reformula o tempo todo, acontecendo e crescendo.
Então, isso é uma coisa muito positiva, né? E o orgulho, às vezes, me pegava nisso, do tipo, nossa, mas eu não vou conseguir fazer isso 100% do que a Isabelle de 3 anos atrás faria. E eu não vou. Então, eu tive que conversar, obviamente, né? Tive o apoio de várias pessoas para me auxiliar nesse processo e a gente, aos poucos, fazendo essa migração. Então, eu fui fazendo essa migração aos poucos, fechando as gavetinhas da onde eu já poderia fechar, fazendo alguns acordos ali da onde a gente estava indo, do que a gente estava construindo, até chegar no momento de agora, que eu estou para submeter a minha banca ali para defesa, né? Estou esperando a submissão do meu artigo para publicar e fazer a defesa. Mas você entende que não foi rápido. Precisou de todo um tempo. E isso eu falo para você que foi 1 ano por aí, diariamente, trabalhando essas questões para equilibrar entre um experimento no laboratório de pesquisa, lembrando que eu trabalhava com modelos animais, então tinha que ir lá cuidar deles, fazer tudo certinho, versus lidar com a empresa já tendo clientes, rodando com clientes e tendo que lidar com tudo isso. Eu não poderia largar nenhum dos dois, mas eu poderia sim começar a botar um peso maior para o outro para essa migração, que é o mais famoso, Fred, a gente chama de transição de carreira. Eu considero que literalmente é uma transição de carreira, né? Então toda transição ela é caótica, ela tem um certo nível de caos ali, porque ela te tira de um local que você tinha 100% domínio e te leva para um outro que você está ganhando domínio, mas esse meio de campo ainda está sendo formulado, né? Então acho que faz parte, não é fácil, mas faz parte e eu confesso que envolve um pouco de coragem ali também, porque para você lidar nos dois âmbitos ali de forma saudável. Bastante coragem, não é um pouco, né? Bastante coragem, né? Ô, Isa, deixa eu te perguntar, o Gustavo está comentando aqui que fisiologia é um campo muito amplo, né? E ele pergunta se vocês abordam qualquer área. Na realidade, expandindo um pouco a pergunta, vocês não comunicam só questões em fisiologia, vocês comunicam questões em saúde? Explica um pouquinho a abrangência. Perfeito, ótima essa pergunta aí do Gustavo e também o ponto que você trouxe, tá? Como eu comentei, a doutorfisiologia, ela nasceu porque o nosso foco era divulgar estudos em fisiologia, que abrange exatamente isso que o Gustavo trouxe, muitas áreas sobre saúde, né? Então, de diversas coisas, desde esporte até envelhecimento, longevidade. Eu mesma cheguei a trabalhar numa época com fisiologia do envelhecimento reprodutivo, depois eu trabalhei com fisiologia da puberdade em meninos e meninas, que já é tudo diferente. Então, a gente abrange das mais diversas áreas da saúde hoje. A doutorfisiologia ela foi crescendo e por mais que ela ainda carregue o seu nome de origem, que transmite esse núcleo de sistêmico, né, de algo sistêmico, a gente trabalha com as mais diversas áreas. Para vocês terem ideia, a gente atua com empresas do segmento, por exemplo, tá, de dermocosméticos, a gente trabalha com empresas de laboratório de medicina diagnóstica, então a gente aborda sobre exames de laboratórios, exames de imagem, a gente trabalha com profissionais autônomos, nutricionistas, falando um pouco sobre o papel da alimentação na saúde. A gente trabalha com instituições de ensino, trazendo também o âmbito de apresentar as linhas de pesquisas dessas instituições de ensino, tanto para graduação quanto para pós-graduação. Então, a gente chegou num nível que a gente conseguiu montar a equipe dentro e processos dentro da empresa que conseguem tramitar para as mais diversas áreas da saúde. A nossa expertise é a área da saúde e que também hoje engloba a gestão em saúde. Então, a gente também tem um braço da doutorfisiologia, porque dentro das suas soluções, né, um braço dela que está muito ligada à gestão em saúde. Tá? Então, a gente entra também nesse aspecto de cuidados do paciente, jornada do paciente e tudo mais. Tudo que for dar apoio à saúde como um todo. Né? O nosso propósito é melhorar a vida das pessoas através da informação em saúde. Então, a gente atua todo nesse universo, desde vacinas, virologia, microbiologia, enfim, tanto na saúde humana quanto na saúde animal também. Bacana. Onde está a doutorfisiologia hoje? Situa para a gente. Você falou 4 anos, como é que é a estrutura? Vocês estão com quantas pessoas na equipe? Legal. A doutorfisiologia ela tem uma sede física, que fica na cidade de Ribeirão Preto, no Supera Parque de Tecnologia, então é um parque tecnológico aqui de Ribeirão. A gente conta com uma equipe de 12 pessoas ao todo, sendo que 9 são presenciais ali. Então, a gente trabalha com essa equipe presencial, alguns à distância. E hoje a gente tem basicamente 4 grandes setores, que é a equipe voltada para curadoria de informação e redação, que é a equipe científica e de comunicação.
Então, a gente tem profissionais de saúde, jornalista, publicitário, todos envolvidos que abrangem a área de comunicação e informação em saúde. Nós temos também a área de pós-venda, que aí entra o CS, que é o Customer Success, né, o sucesso do cliente ali. Então, é a área que vai fazer todo esse acompanhamento do cliente, não é atendimento ao cliente, tá? É além disso. Envolve também análise de dados, de eficiência, recorrência, enfim. É uma parte que anda muito de mão dada com a equipe de business, de negócios. E aí entra a terceira equipe, que é a equipe de negócios, que vai envolver a equipe de vendas, prospecção ativa, e a equipe de marketing, que entra muito ali no nosso inbound marketing, na presença da marca, na estratégia, e que também dá apoio para a equipe de redação. Então, Fred, a gente montou basicamente essas 4 grandes áreas, que entram com suas tecnologias ali dentro, uma dá a mãozinha para a outra, então imagina gerenciar isso tudo. Não, não é fácil. Ô Isa, você falou um ponto aqui interessante, eu quero tirar um pedacinho para a gente comentar. Você tem equipes mistas, né? Você tem equipe que trabalha em loco, em site aí, e você tem gente que trabalha remoto. Como é que e assim, já entrando um pouquinho só um pouquinho assim nos problemas, né, que a gente vai pegar da segunda parte em diante, mas qual que é o desafio de fazer essa gestão e o que você pensa, ou vocês pensam do trabalho remoto? A gente vê aí muitas empresas que aderiram e agora estão retornando, está uma discussão muito grande. Quero ver a visão de vocês e os desafios de fazer a gestão dessa equipe mista. É perfeito essa pergunta, porque é algo que sempre ronda a gente, né? Ainda mais no pós-pandemia, que teve um ápice dessa oportunidade, que é uma oportunidade muito bacana que as empresas podem oferecer, mas a gente entra numa outra questão, o modelo da empresa, né? Por quê? E eu não estou falando de modelo de trabalho aqui, se é híbrido, presencial ou não, estou falando de modelo de funcionamento e de momento. Por quê? A gente é uma startup. E aí eu vou explicar para vocês um pouquinho depois mais sobre isso. Mas a gente está encontrando o nosso modelo de escala. Então, imagina, para nós, a gente trabalhou por um tempo à distância, mas a equipe era bem mais enxuta, que foi logo na pandemia. Eram nós 4 sócios fundadores que trabalhavam, mais 2, 3 pessoas. E era difícil, muitas vezes a gente tinha que se encontrar em algum lugar para executar aquilo. Por quê? Esses à distância que a gente tem hoje, eles acabam prestando serviços pontuais para nós, né? Apesar da gente considerar que faz parte do nosso time, porque estão com a gente desde o início. Mas o pessoal que é ali, local, então tem os estagiários, colaboradores, enfim, todo mundo que trabalha ali com a gente no local, são equipes que de fato vão estar trabalhando em computador, vão estar trabalhando um com o outro. Todo mundo acaba pensando: "Poxa, será que eu não poderia estar em casa fazendo essa atividade?" Poderia. Se a Doutor Fisiologia fosse uma empresa tradicional que já estivesse com todos os seus processos e todas as suas operações bem estabelecidas. Para você ter uma ideia, Fred, no modelo de startup a gente trabalha muito com o ciclo Lean Startup. E esse modelo é muito baseado em analisar rápido, em executar rápido, analisar rápido e corrigir rápido. E isso acontece diariamente. Eu até brinquei aqui, gente, no off, um pouquinho antes de começar com o Fred, que hoje poderia ter sido um ótimo dia para passar para vocês na aula, que eu gostaria de ter filmado o dia da empresa hoje para passar para vocês. Porque hoje foram tomadas decisões baseadas em dados que foram tirados na semana passada. Então, é uma gestão muito rápida de conhecimento e de operação. E que com o time distante, a gente encontra um pouco mais de dificuldade, porque nós somos uma empresa nova, diferente de startups renomadas. Eu não estou falando aqui de Nubank, Amazon, não estou falando aqui de RD Station, aqui eu estou falando da Doutor Fisiologia. A condição que ela está hoje, de maturidade, e no momento que a gente está de encontrar o nosso mercado, de encontrar para expandir em escala, a proximidade física, presencial, ela faz diferença. E isso não são as lideranças falando. Isso também há uma necessidade dos próprios colaboradores, da nossa própria equipe. Porque, como eu disse, nós temos 4 grandes áreas e elas se interligam. Muitas vezes uma pessoa que está nessa área, ela ensina a pessoa dessa, que ensina a pessoa daquela e da outra. E a gente trabalha de forma ativa entre as áreas. Então há uma dificuldade muito grande disso ser gerenciado online.
O que aconteceria se a gente ainda tivesse no cenário da pandemia? Eu tento trazer isso no cenário, lembrando que a gente não tinha 12 pessoas na época, tinha menos. Mas o que acontecia muito era a gente ter que ficar online em meeting quase o dia inteiro. Porque é muito complexo, é uma gestão diferente para uma empresa nova encontrando um modelo de escala. Então imagina, né? Então Sim. acaba sendo um pouco mais complexo, que uma empresa tradicional e que já tem os seus processos bem desenhados, já consegue proporcionar. Mas a Doutor Fisiologia pensa que quando a gente abrir essas camadas, ter esses estabelecimentos melhores, claro que a gente pode estudar essa possibilidade. Mas hoje, Fred, a operação ia ficar bem conturbada. E falando em pandemia, como é que a pandemia acabou afetando vocês? Eu acredito que foi muito no reconhecimento de valor. Tá? Por quê? Porque já sabia da importância da qualidade de informação, já falava muito sobre, será que a informação é verídica ou não? As empresas de saúde também, mas houve uma movimentação muito interessante. Então, para a gente, foi bem na época que a gente estava prospectando a solução. A gente já tinha aquela solução. E a gente estava testando para validá-la no mercado, ver as empresas que gostariam de tê-la ou não. E aí a pandemia acabou acelerando esse processo das empresas se conscientizarem também de que elas precisavam daquilo. Entendeu? Elas tinham esse conhecimento, mas não era tão latente, porque não tinha uma demanda latente. E a pandemia veio para fazer um boom de informações soltas por aí, né? Então aí as empresas passaram a procurar a gente, assim como a gente passou a prospectar, a gente tem um time de prospecção ativa também, e a conseguir entrar mais em contato com essas empresas e elas entenderem esse processo de educação em comunicação e saúde, né? O diferencial de você ter as soluções da Doutor Fisiologia ali na época, né? Então, lembrando, a gente desenvolve diversos tipos de soluções em comunicação e saúde para diversas áreas, tá? E setores ali de saúde também. Então, a pandemia acabou, nesse sentido, conscientizando melhor não só a população, mas também as empresas. Bom, então já vamos começar a entrar então mais a fundo no problema, né? Para deixar bem claro então para o pessoal que vai fazer atividade, o nosso problema são os desafios que a Doutor Fisiologia tem na gestão do trabalho em equipe, né? Tudo isso que a gente está dizendo a partir de agora tem relação com isso. E são várias nuances, né? Como todo problema real, a gente não tem uma questão simples, né? São várias nuances que vão se completando. Não existe preto e branco, tem o cinza, né? Uhum. A gente tem que lidar com o cinza aí, mas muito bem. Eu quero saber uma coisa, você falou no início lá, doutor Fisiologia, tem uma equipe especializada, para lá, eu parei no especializado. É difícil achar gente especializada? Não é difícil achar gente especializada. Por quê? Porque hoje a gente tem, e eu tenho meus colegas, né, enfim, que são diversas pessoas ali que tiveram a oportunidade de sair de alguma especialização ou alguma pós-graduação, que iam seguir uma carreira acadêmica, não é difícil. O que a gente ainda tem, e desenvolvendo dentro do nosso universo ali, é como moldar essas pessoas. E aí eu remeto à sua pergunta, Fred, lá no início, sobre a ponte entre a academia, ou seja, entre a ciência e as empresas, né? Que acaba, lembra que eu falei, ainda tem pessoas que não vão olhar para aquilo que não precisam. Então, muitas vezes a gente encontra dificuldade no processo de não ser só uma pessoa especializada. Essa não é tanto a dificuldade. A dificuldade é uma pessoa especializada, aberta a aprender as metodologias da Doutor Fisiologia que vão trabalhar alinhadas a times de comunicação dessas empresas. Ou seja, vai entrar um pouco no marketing. E às vezes existe um pouco de preconceito relacionado a isso. Mas aqui as pessoas confundem marketing como post publicitário. Compre isso, venda aquilo. Saúde não se vende assim. E mesmo para um profissional de saúde muito especializado, às vezes o impacto que ele tem do tipo, mas eu vou trabalhar fazendo conteúdos para empresas de saúde ou oferecendo outros tipos de soluções nesse níveis, eu não quero ser marqueteiro. Eles trazem o lado marqueteiro para um lado muito negativo. E que não é, o marketing é uma estratégia pura, em diversos sentidos, e a comunicação é um braço dela, né? Então eu diria, Fred, que a nossa maior dificuldade não é encontrar gente especializada numa temática, mas sim uma pessoa especializada numa temática, aberta a entender que ela precisa se adaptar na forma de se comunicar para que aquela comunicação chegue nas pessoas da forma mais assertiva e correta possível. Esse é o desafio, por incrível que pareça. É um ponto bem interessante que você levantou, né, Isa? O marketing, a palavra é muito batida e ela ganhou conotação pura e simplesmente de propaganda, né? É. Aqui que é marketing? Marketing é propaganda. Na realidade, a propaganda
como você disse, a comunicação, que é um dos braços do marketing, é um dos braços do marketing. Você vai desde de planejamento estratégico de preço, de produto que você vai criar, onde você vai vender, que canal você vai utilizar para vender, preço, tem uma série de questões, mas quando fala marketing, as pessoas pensam só na propaganda. E, de fato, é algo muito relevante compreender essas diferenças, né? Você também falou, Isa, no começo, que vocês trabalham como... Vocês são uma startup, trabalham com Lean Startup. Então, para esclarecer um pouquinho para o pessoal aqui, há várias conceituações, né? Uma que eu gosto muito do Steve Blank, ele fala que startup é uma empresa nascente que está em busca do seu modelo de negócio e de um modelo de negócio que seja repetível e escalável. E aí ele faz uma diferença fundamental. A empresa que conhece o seu modelo de negócio e só executa, que é a empresa tradicional, e a empresa que não conhece o mercado e precisa desenvolver o modelo de negócio. Então, assim, é da água para o vinho, né? Essa diferença entre esses tipos de empresa, startup e empresa já estabelecida, são imensas. E algo que você comentou, e aí a gente começa a mergulhar um pouco nos teus desafios aí, é tudo para ontem, né? Então, assim, é muito rápida essa gestão, o que a gente chama de mudanças pontuais ou de pivotagem, quando você precisa mudar todo o conceito, voltar o teu canvas ali, mudar um pedaço inteiro, enfim. Me contextualiza como funciona no dia a dia essa loucura de decisão rápida, que a gente chama de fail fast, erra rápido, conserta, corrige, vai para frente. Como é que é essa gestão tão ágil assim, dessa gestão Lean, e depois me diga o que isso traz de desafios na gestão de pessoas. Perfeito, Fred, é exatamente isso. Eu vou trazer nos dois pontos dessa forma. O primeiro eu vou trazer a teoria aplicada na prática e depois eu vou trazer a dor que a gente tem relacionada a isso. Primeiro, a teoria aplicada na prática. Eu trouxe até aqui para vocês, não sei se vai aparecer direitinho, mas tem aqui um livrinho de cabeceira dos empreendedores aí que estão em modelos de startup. Então, não sei se o pessoal já viu, se alguém já leu, já estudou. Mas esse aqui é o livrinho de cabeceira. E não é bobagem que ele é um livrinho de cabeceira. Ele educa muito bem, principalmente para quem está começando e querendo se inteirar a mais sobre isso, né? O modelo de startup enxuta, que é o Lean Startup. E aí, dentro disso, como que a gente utiliza isso na prática? É uma necessidade. Porque vamos lá, vamos olhar para a Doutor Fisiologia. A Doutor Fisiologia trabalha com soluções para a área de comunicação em saúde. Então, a gente nasceu fazendo postagens em Instagram para uma empresa, para outra empresa e tal coisa. Mas a gente tinha um diferencial, porque a gente tinha essa necessidade que era uma inovação nesse mercado. E aí, como estudar isso para que isso aconteça de uma forma ampla? Não dá tempo de eu desenvolver tempo e dinheiro, tá? Para eu investir numa tecnologia, investir ali num software ou algo do tipo para deixar ele redondo, para depois de redondo eu ir lá jogar para os meus clientes e falar: vocês querem comprar? Não dá, não há investimento nisso no universo de startup. Então aí a gente entra no ciclo startup, que é, primeiro, construa rápido. É o quê? Faça o seu MVP, seu mínimo produto viável. O MVP eu vou compará-lo aqui com um protótipo. Faça um protótipo do seu produto ou serviço que atenda às necessidades, mas com os mínimos recursos, para você jogar no mercado e validar que aquilo soluciona aquela dor. Aplica primeiro na dor do seu cliente, na dor daquele possível mercado que você também, ao mesmo tempo, está estudando. Então, olha só que interessante. Não tem caixinha, gaveta aberta já com informação. Não. Tem uma hipótese, vimos uma necessidade no mercado, mas não sabíamos exatamente em qual. Então, a gente fez o que primeiro? Amplitude. E aí foi lá com o MVP e testou. Mercado A teve melhor resposta, B teve menor resposta. O C, média resposta, não é de interesse agora. Construiu rápido. Quem que sabe essas análises? O teste rápido, a análise rápida, que é a segunda etapa desse ciclo Lean Startup. Nessa etapa, pessoal, é onde entra a nossa realidade, que eu falei das áreas correlatas na nossa empresa. Por que eu falo sobre elas? Porque nessa parte de analisar rápido o que foi construído para ver se continua ou não, envolve todos os setores.
porque envolve o setor de pós-venda, ou seja, o time de CS está constantemente rastreando o comportamento do usuário, rastreando o comportamento do cliente, seja lá qual for aquele modelo, coletando dados, informações de que indicam que aquele seu MVP, aquele seu produto tá bom ou não, e o que precisa melhorar ou não, e ao mesmo tempo passa para o time de produto, que vai aperfeiçoar aquele MVP, que passa para o time de marketing e vendas, que vai melhorar o seu processo de captura de novos clientes. E aí entra a precificação e tudo mais. Então a gente já está na segunda, construa rápido, analisa rápido. Terceira, corrige rápido. Nessa etapa de correção rápida é onde a gente traz todos esses dados da área e fala, e agora, gente, seja um botão a mais aqui, seja uma informação diferente que a gente coloca. Vou compartilhar com vocês uma situação que aconteceu com a gente, e essa eu posso compartilhar. A gente teve a experiência de trabalhar, por exemplo, com um setor em que ele demandava um tipo de informação de determinada forma, com determinada linguagem. A gente foi para o mesmo setor. Bom, acertamos, perfeito, nosso MVP nota 10, produto já. Fomos nele um pouco mais a fundo. Caiu numa empresa do mesmo setor, não era concorrente, mas era do mesmo setor. Então, o que a gente imagina? Primeiro a gente vai para o mercado, né? Foi aquele mesmo mercado ali, no foco daquele setor, só que ele tinha uma necessidade um pouco diferente, que é aquela diferença que era pequena no nosso produto, do que a gente oferecia para ele como uma plataforma que a gente tem, fazia toda a diferença. Então, epa, quem trouxe isso? Time de pós-venda. Pós-venda, ó, seguinte, a gente está notando que o cliente não está usando tão bem, porque ele tem essa nuance diferencial. O que a gente faz? Upgrade, melhoras. Entende? Então, é o ciclo. Só que nisso envolve uma coisa que há por trás disso na prática, que é o quê? A gente trabalha nesse ciclo constante, então todas as equipes estão atuando, dados, análise de dados, são essenciais em todas as etapas. A análise de dados em prospecção, a análise de dados em produto, a análise de dados em uso e vice-versa, em marketing, são essenciais. Só que mais do que isso, é essencial trazer novas ideias. Então, dentro do contexto de startup, é uma empresa que está continuamente inovando para que ela possa encontrar cada vez mais o seu modelo de uma forma escalável e você ser assertiva de uma forma como um todo. E aí a gente chega na dor de fato, que é o quê? Quem está por trás disso? Né? Porque, querendo ou não, é uma experiência muito agitada. Então a gente passa isso no nosso dia, né? A gente brinca muito com o contexto Google de ter. É muito lindo a gente ver o contexto Google e que tem todas as áreas de descompressão, relaxamento e tudo mais, porque realmente a rotina ela é puxada, mas dentro do nosso cenário, Brasil, na cidade que a gente está, na empresa que a gente tenta adaptar isso. Então, por exemplo, para vocês terem ideia, nós trabalhamos num modelo de sala que é a nossa empresa, com uma sala com divisões em setores, mas não em paredes. Então, as equipes todas estão juntas, porque elas estão rotineiramente se conversando. E aí, o nosso desafio é como manter a organização da informação, ao passo que a gente não engessa esse processo, porque a gente não pode engessar, porque senão demora. Mas, ao mesmo tempo, eu preciso ter uma organização disso. Entende? Porque senão eu tô aqui, Isabelle aqui, trabalhando com o Fred ali. Putz, Fred, acabei de analisar esse dado. Eu tô vendo isso, muda lá no produto. Não, não é assim. Tem que passar por decisões, mas ainda são mais rápidas do que uma empresa que já tem todos os seus processos desenhados. Mas não é simplesmente assim, Fred, testa aí um botão novo pra gente, vamos ver. Pera, quanto vai custar esse botão? Aí já vem para outro time. Quanto isso? Então, o nosso maior desafio é não desanimar as pessoas de fazer essas requisições no sentido de trazer seu ponto de vista, sua perspectiva, mas aperfeiçoar a forma que isso é trazido e sem engessar ao mesmo tempo a velocidade da mudança, porque ela precisa ser veloz. Entende? Senão é o caos pelo caos, né? Se não tiver organização, é o caos pelo caos. A Vitória está perguntando aqui, vocês têm expectativa de crescimento das equipes? Sim, a gente tem sim, tá? Porque o que a gente percebe muito? A empresa está crescendo e a perspectiva nossa é crescer em números em velocidade maior, né? Então, hoje a gente cresce num contexto previsível, mas a nossa ideia, conforme a gente vai modelando o nosso modelo de negócios, a gente vai ajustando todas as pontas, é encontrar a escala. E a escala, vocês já sabem, né? É uma bomba. E aí, isso é a perspectiva que a gente tem de futuro, né? É o caminho que a gente está trilhando.
Então, obviamente, a gente vai precisar aumentar as equipes, né? E aí, o que eu já trago hoje também nessa pergunta, que ela foi muito boa, é a forma em que uma startup sobrevive. Porque as startups, muitas delas podem submeter projetos para fomento, para estudar o seu possível produto, seu modelo e tudo mais, ou investimentos, né, de investidores, ou rodar em que a gente chama de bootstrapping. Não sei se todo mundo já ouviu falar, mas é rodar com os próprios dinheiro, né, com o próprio caixa que entra ali dentro e mantém a empresa. A Doutor Fisiologia hoje roda em bootstrapping. Ou seja, a gente criou um produto mínimo viável que foi capaz de ser vendido e rodar e trazer dinheiro para dentro de casa, capaz de investir na equipe. Só que isso, ao mesmo tempo, a gente interpreta como investidor, porque hoje os nossos investidores são os nossos clientes. Então a gente tem que crescer de uma maneira organizada agora, mas sem organizar demais o crescimento, senão não cresce, né? Porque, aliás, o único local que ordem vem antes de progresso é na bandeira do Brasil. Normalmente é progresso, progride e depois organiza. Mas a gente tem que ter essa cadência porque quem são os nossos investidores são os nossos clientes, de alguma forma. São quem está pagando pelos produtos e pelos serviços que a Doutor Fisiologia tem. Então imagina nesse cenário, né? Como que a gente tem nessa cadeia de bootstrapping? A gente tem o seguinte formato. Novos clientes foram adquiridos, que áreas que vão ser mais solicitadas, investimos nessas áreas, tá? E aí a gente vai expandindo o crescimento. Só que ao mesmo tempo, gente, é uma responsa também, tanto quanto um investidor, óbvio. Mas é uma responsa, porque nesse caso eu não tenho um investidor de fora investindo numa área específica. Normalmente tem investidores que vão investir na parte de negócios, vão investir no desenvolvimento do produto, vão investir, enfim. Não, a gente tem os nossos clientes que pagam pela prestação dos nossos serviços, pela qualidade deles, enquanto a gente está aperfeiçoando a cada dia mais. E ao mesmo tempo, se eu deixo a equipe desorganizada, a equipe não vai devolver essa prestação de serviço de qualidade. E o que vai acontecer? Os clientes vão sair, os nossos investidores vão sair. E aí a equipe vai sair. Porque a gente roda em bootstrapping. Então, hoje a Doutor Fisiologia está conseguindo ter isso que, de um ponto de vista, é uma vantagem operacional, porque a gente tem o tempo e recurso para investir e estudar dentro dessa demanda, mas, ao mesmo tempo, ela exige da equipe como um todo, né? Lembrar dos nossos setores, da nossa organização, para continuar entregando aquela qualidade que foi adquirida. E a gente trabalha em modelos que são mais variados possíveis. Como eu disse, a gente desenvolve soluções para a área da saúde em comunicação. Então, a gente tem soluções que são modelos de assinatura, que é uma plataforma que entrega estrategicamente soluções relacionadas a temáticas de saúde, palavras-chave mais ranqueadas ali dentro da saúde, a estratégia que isso pode funcionar. Modelo de assinatura, mensal. A gente fecha contratos semestrais e anuais também, mas a gente também testa os modelos mensais. Por outro lado, a gente tem contratos que a gente trabalha junto com pesquisa e desenvolvimento de grandes marcas. Então, são contratos, às vezes, de 1, 2, 3 anos. Então, a gente precisa manter aquilo efetivo, sabe? Então, por isso que sim, a gente tem previsão de crescimento, ao passo que isso tudo também está acontecendo. Atualmente, inclusive, a gente está com 4 vagas abertas. Olha lá, vamos fazer recrutamento e seleção aqui. Falar em recrutamento e seleção, eu quero encaixar uma pergunta do Gustavo aqui rapidinha. Diz para a gente como é que vocês fazem esse match entre o perfil dos funcionários e o perfil que vocês precisam para alinhar com missão, visão, valores e a cultura que já existe na equipe. Como é que vocês fazem esse match? Perfeito. Ótima pergunta, Gustavo. Por quê? O que a gente foi aprendendo no dia a dia, né? Muitas vezes, as pessoas que se interessam pela vaga, a gente abre, vamos supor, uma vaga ali para o time comercial. E a gente explica que é uma startup. Mas a pessoa vem focada no time comercial. Então, às vezes, ela tem uma experiência muito boa, muito grande em time comercial de empresas tradicionais. Na hora que chega na startup, no momento da entrevista, isso eu tô falando antes da gente aprender, tá? A gente via, putz, um currículo sensacional, era vendedor de não sei aonde, na área da saúde, top, tal. Mas no dia a dia da rotina, que é essa operação que eu tô trazendo do ciclo Lean, a prática disso, a pessoa às vezes se assusta. E aí não dá match. Então, o que a gente foi percebendo?
que um dos critérios de seleção está muito mais ligado, isso a gente já sabe, né? A comportamento do que a técnica. Porque o comportamento da pessoa, ela vai levar nuances que a gente consegue moldar e ensiná-la tecnicamente depois. Mas um dos comportamentos que precisa ser é esse comportamento de ser aberto a mudanças rápidas e também ter o ponto de auxílio nas sugestões para tomadas de decisão. Porque todos os times são importantes. Por mais que a gente tenha, pode falar que startup trabalha de forma horizontal, ok, mas a gente tem que ter os líderes para gerenciar o conhecimento de cada área. Uma pessoa que gerencia todo o conhecimento daquela área, certo? Mas todas as equipes precisam ter essa autonomia e essa proatividade. Numa startup, isso é essencial, ainda mais no momento que a gente está. Então, Fred e Gustavo, se eu estou respondendo sua pergunta, a gente busca avaliar muito também o comportamento dessa pessoa. Esse comportamento, não sei se essa palavra é mais correta, mas é um comportamento que a pessoa, ela não se assusta nesse sentido do tipo, Fred, ó, você é do nosso time de vendas. Você estava como que tá seus dados agora? Meus dados agora? Eu falei assim, traz seus dados para a gente saber se você continua fazendo ligação assim ou assado, para saber se você continua fazendo, porque precisa ser para ontem. Então a pessoa tem que ter uma capacidade analítica no sentido de estar sempre avaliando aquilo, mas também proativa, de estar trazendo de volta para o time, porque as mudanças são velozes, né? E as mudanças não são para ficar testando sem fundo. Não, elas são para testar baseado em dados, tá? Então, um dos principais enquadramentos que a gente faz hoje é o comportamental. Falando em comportamento, a Flávia está perguntando aqui qual que é a maturidade profissional do time da Doutor Fisiologia hoje, e eu já quero emendar com um comentário também sobre o que você vê como desafios entre integrar as áreas e as equipes, né? E o quanto a maturidade profissional pesa nessa questão de integração de áreas e equipes para você como gestora. A gente está nessa dor, nesse momento, tá? Por quê? Flávia, até respondendo a sua pergunta. A gente já teve épocas em que a gente trabalhava com um nível de maturidade alto. Não só, eu vou falar isso porque a gente sabe que influencia, tá? Não só idade, também tempo que a pessoa trabalhou em determinada área. Desde a área de pesquisa e curadoria até a área de vendas. Então, tinha vendedores grandes que vinham, de anos de mercado, que vinham trabalhar. E a gente enfrentou um desafio na época, que era essa adaptabilidade, falei certo, né? Dessas pessoas, de se moldar rapidamente. A gente trouxe, e hoje a Doutor Fisiologia conta com um time que a gente tem níveis ali de plenos e júniors, mas a maior parte são júniors, tá? Então a gente tem pessoas que estão começando na carreira, pessoas que estão fazendo a primeira transição de carreira, estagiários. Então a maior parte são júniors, porque a gente percebeu que esse pessoal júnior estava aberto para se desenvolver. Só que o nosso desafio está sendo hoje o quê? Muito relacionado ao engajamento dessa equipe em longo prazo, tá? Porque essa é uma preocupação. Porque como são júniores, muitas vezes são a primeira oportunidade, trabalham muito bem, estão super abertos nesse modelo super abertos, mas como engajá-los em longo prazo nesse sentido, trazendo que eu tenho um pouquinho de cada perfil de maturidade em cada área, sabe? E não necessariamente o mais maduro é líder do mais jovem, não. Não é assim que funciona. Às vezes eles trabalham juntos. Então, como trazer essa perspectiva? A nossa dor hoje é muito relacionada a esse âmbito ali, que também constrói a cultura da empresa. Então, essa é uma dor mesmo, sabe? E eu abro tranquilamente porque a gente se preocupa com quem está com a gente hoje e são pessoas muito boas e a gente gostaria que continuassem. Então, como fazer essa gestão nesse sentido no modelo de uma empresa que ela tende a evoluir rápido, esse pessoal entende, se encaixa e está aberto, mas muitas vezes também não conhece o modelo de startup, entendeu? Então esse é o nosso desafio, por mais que tenha um comportamento mais do tipo, estou aberto porque muitas vezes é meu primeiro trabalho, estou aberto por conta que eu tenho interesse de trabalhar numa startup, porque eu ouvi alguém falando que trabalhava numa startup, mas não sabe como é na prática, sabe? Então, como fazer isso? Como melhorar essa gestão? E essa gestão entre equipes, ela acaba acontecendo da mesma forma.
porque eu tenho vários níveis em cada área. Então, a gente tem pessoas mais novas de carreira, né? Tô querendo dizer ali, mais júniores naquela área, na área de marketing, na área de pós-venda, vendas, tudo mais. E aí, como que a gente faz, né, para isso? Isso é uma questão que a gente fica hoje. Porque, independente se é mais velho ou se é mais novo, a gente percebe que a questão é se identificar com o modelo de uma startup, entende? Esse é um desafio nosso, não sei se está claro. Tá claro, sim. E é uma coisa interessante, né? Porque vai chegar um momento em que vocês já vão ter mais segurança sobre o modelo de negócio e que as mudanças não serão tão mais rápidas e mais ágeis. E você vai ter, de novo, talvez um desafio aí para acomodar esse pessoal que já está acostumado com essa, né? Eu imagino que seja um ponto também a considerar como é que vai acontecer ali na frente, né? Exatamente. Para você ter uma ideia, o nosso departamento de Customer Success, que é o pós-venda, ele sempre acabou existindo, mas sem um título, sabe? Sempre foi acompanhando, que é o modelo de startup, acompanhar, analisar dados e tudo mais. A gente montou ele oficialmente com equipe no final do ano passado. E aí, como que você molda tudo isso, sabe? A pessoa chegou junto para fazer acontecer. Um departamento como um todo é muito legal, é muito bacana, mas como dá, sabe, essa em longo prazo, como que isso tende a ser? É bem o que você falou, não só para essa pessoa, esse time, na verdade, mas como os outros, né? Como fazer isso perdurar? Então, hoje a maior dor acaba sendo essa gestão de alguma forma das pessoas e a integração com essas áreas, né? Porque a gente sabe que não necessariamente a pessoa A que entrou no time B vai ficar sempre naquele time B. Ainda mais no modelo de startup, a gente vai pegando o que cada pessoa tem de conhecimento, vai pegando o que cada pessoa tem de desenvolvimento ali dentro e pode encaixar numa outra área, porque as áreas estão sempre se relacionando nesse modelo de empresa, né? Desse modelo ali de startup. Mas essa é a nossa questão, Fred. Você foi muito assertivo, sabe? Em longo prazo, como desenhar isso para essa pessoa? Se a gente está abrindo departamentos novos agora, está estruturando isso agora. E, de novo, gente, a gente não está falando de abrir departamento numa empresa de 20, 30 anos de idade, com seu modelo de negócios consolidado, com seus POPs desenhados e tudo ali. Chegou, te dou uma planilha no Excel e te dou um panfleto para você ler e você consegue se virar. Não. A gente está falando numa empresa que está encontrando tudo, né? Então, essa é a complexidade da vida real de uma startup. Exatamente, não é bolinho. Você falou de POP, né? O POP é o procedimento operacional padrão, que no resumo bem porco, vamos dizer assim, é o mínimo do processo que precisa ser feito, né? É o beabá daquele processo que precisa ser feito. E como você disse lá no início, né? Vocês estão desenvolvendo o modelo de negócio, ou seja, não tem processo, vocês estão criando o processo, né? Pegando algo, pegando algumas referências do mercado, mas trazendo para algo que faça sentido para vocês e que funcione para vocês. E é muito louco, porque nesse desafio de criar processos novos, de encontrar um modelo de negócios, ao mesmo tempo em que você precisa gerir essas pessoas para que elas continuem motivadas, pessoas que vêm. E aí é algo importante que você falou, a maturidade pode variar, né? Tem gente que já está acostumada com isso, pessoas que não estão acostumadas, que não tem esse conceito lean na cabeça. Então, assim, tudo em constante evolução e mudando ao mesmo tempo. É uma loucura, né? É uma loucura. É. Mas é um desafio que te move. É um desafio que me move e a gente conversa muito sobre isso todos os dias, quase todo mundo ali, sabe? Porque é um desafio todos os dias, é uma coisa nova todos os dias. Óbvio que é um desafio que a gente precisa ir buscando sanar cada vez mais, né? Porque senão ele se torna algo inviável, pessoal e operacionalmente falando, né? Então a tendência é sempre sanar esses desafios. Mas é um desafio que move, porque afinal, tipo, eu posso colocar a tecnologia, enfim, de gestão mais ideal ali dentro. Se eu não sei gerir aquela equipe, se é essa palavra correta, né? Fazer a gestão dessa equipe ali de uma forma adequada, não adianta nada. Eu ter o melhor
gerenciamento de equipes, enfim, melhor software para isso, não adianta nada, né? Então, o nosso desafio hoje é bem nessa pele aí que você está trazendo, Fred, sabe? O que fazer? Como encontrar formas, o que a gente pode, de repente, abordar? Porque foi o que eu falei, a maturidade, ela é ideal, de repente, para uma área que a gente quer construir. Uma vez uma pessoa que trabalha comigo falou: por que você já não contratou um sênior dessa área aqui? Assim, porque hoje, para o momento que a gente está, a gente precisa desenhar do zero a nossa área, por mais que ela atue em determinado local da empresa. Mas a gente precisa desenhar do zero, porque não tem isso. A gente se inspira, obviamente, e tem uma lógica por trás e todo um processo, mas não tem nesse formato. Então, por isso que você, na sua realidade, que você tem um comportamento mais aberto para ajudar a desenvolver junto, é o melhor. Entende? E aí isso progride realmente. Mas não impede o outro. A gente tem outras áreas que já tem pessoas mais maduras ali dentro, que são necessárias também. Mas você vê que permeia sempre na constante seguinte: entender e compreender o modelo Lean. Muito bom, muito bom. A gente está chegando ao final, infelizmente, e eu sempre digo, quando o papo é bom, ele passa rápido, né? Já passou rápido, a gente já está com 1 hora. Isa, eu agradeço demais a tua presença, muito obrigado por compartilhar com a gente. Eu falei aqui com Isabelle dos Santos, cofundadora e COO da Doutor Fisiologia. O Instagram de vocês é esse aqui, correto? Isso. Doutor.fisiologia, para quem quiser conhecer. Isa, antes de concluir, eu quero te fazer uma última pergunta que eu faço para todos os empreendedores com quem eu converso. Isa, o que precisa para empreender? Olha, veio uma palavra aqui, eu tentei filtrar ela, mas eu não vou filtrar, tá? A primeira palavra que veio na minha cabeça é coragem, tá? E eu não tô falando de heroísmo aqui não, gente, não é isso. A coragem que eu tô falando é porque você vai sair muito da sua zona de conhecimento e muito da sua zona de conforto. Para empreender, você vai ter que aprender todas as etapas, conhecer todas as áreas que você deseja elaborar da sua empresa, antes de você colocar pessoas para te auxiliar nisso. Então, é coragem que vem na minha cabeça, eu falei, tá? Mas entendo que é nesse contexto, não de heroísmo, mas no contexto de, empreender é possível, muita gente empreende e vai dar certo, mas você precisa ter a coragem, que é agir e fazer esse agir constante de uma forma firme e de uma forma que sempre lembrar que você vai precisar de pessoas para fazer isso acontecer com você. Muito bom, muito bom. É isso aí. Bom, então, pessoal, eu agradeço a presença de todos vocês que ficaram conosco até agora, de todo mundo que for assistir depois. Isa, de novo, muito obrigado pelo teu tempo, parabéns pelo trabalho, parabéns por todas essas conquistas. Eu desejo de coração muito sucesso, que continuem tendo muito sucesso, tá? Porque vocês, de fato, entregam bastante valor. E obrigado mesmo. A gente se vê por aí. E o pessoal, esse foi mais um episódio da nossa Live Case Fundace. Este é um evento do MBA USP Gestão Estratégica de Pessoas e Organizações Sustentáveis. Eu vejo vocês, então, na próxima. Isa, obrigado. Pessoal, obrigado e até mais. Obrigado, gente. Valeu, Fred. Até mais.